Olá, estamos no ar com mais um programa Despertar, produzido aqui pelo Centro Espírita Amor e Caridade UCEAC de Bauru. É sempre um prazer estar aqui com você falando um pouquinho sobre a doutrina espírita, essa doutrina que tanto nos esclarece, tanto nos conforta. E novamente temos aqui Sidney Fernandes participando do nosso programa. Seja bem-vindo, Sidney. Olá, muito obrigado pela oportunidade. Estamos de volta a este programa. Hoje continuaremos falando sobre cura verdadeira, que é tema de um artigo do Sidney Fernandes, né? Em um programa aí do mês passado nós falamos sobre cura verdadeira e hoje continuaremos acerca desse assunto. Mas Sidney, fale um pouquinho sobre esse artigo, ele já está publicado, as pessoas têm acesso já a esse artigo? Sim, ele foi publicado por várias revistas e jornais, inclusive pelo jornal Momento Espírita aqui do SEAC de Bauru. Ele trata, Jonatas, de uma busca das reais causas das doenças. Muita gente, no transcorrer da história da humanidade, procurou a fonte da juventude, o elixir milagroso e uma série de coisas que, segundo as crenças, poderiam proporcionar a juventude eterna, a vida por mais tempo. Na verdade, nada disso deu certo, porque as pessoas sempre procuravam soluções de fora para dentro. Mesmo a ciência oficial, Jonatas, que tem que ser respeitada, porque a ciência, a medicina, é a misericórdia de Deus. Eles recebem da parte da divindade as dicas, as soluções, os aparelhos, as orientações para melhor tratar as doenças dos homens. Mas a ciência trata dos efeitos, trata da parte material. Esse tema, cura verdadeira, procura mostrar que a verdadeira causa das doenças não está fora do homem, está dentro dele, está na sua alma. Este é o objetivo maior do artigo: despertar as pessoas para os problemas internos dela, que são, em última instância, a origem das doenças e das dores. Você disse então que nós seres humanos, a gente fica buscando formas externas aí de se curar, né? Seja com talismãs, com rituais e com coisas assim. E na verdade, então, essa cura não está lá de fora para dentro, sim de dentro para fora. E a pergunta, né? Segundo a doutrina espírita, então, onde fica essa localização, assim, mais precisamente? Seria então na alma, Sidney, de dentro para fora? Exatamente, Jonatas. Quando você procura um médico aqui na Terra, ele minimiza os efeitos. Se você tem lá um cálculo renal, ele pode ter uma máquina ou mesmo uma cirurgia para retirar o cálculo. Agora, por que as pessoas adoecem? Por que elas sofrem dores? É essa questão que tem que ser analisada e vem sendo estudada não mais apenas pelas religiões, pelas filosofias, mas de uma maneira geral, como falaremos ainda hoje, até por modernos órgãos da medicina. Pesquisas modernas mostram que as reais causas das dores e das doenças não estão apenas no corpo, mas estão naquilo que antecede o corpo. Todos nós temos a alma, nós chamamos de espírito encarnado. Temos um elemento intermediário entre a alma e o corpo físico propriamente dito. Nós estamos defendendo, o Espiritismo mostra, através dos seus conceitos, das comunicações, das orientações dos espíritos, que nós já trazemos dentro de nós a verdadeira causa da doença. Por isso, o título do artigo: a cura verdadeira. Onde vamos encontrar a verdadeira cura para as nossas dores? Então, Sidney, você, assim, ao longo do tempo a gente nota que as coisas não se misturam muito bem, né? A ciência aí com a medicina e o estudo
espiritual, vamos dizer assim, né? Mas será que vai chegar algum momento que nós teremos uma novidade na ciência? Será que o estudo do espírito, né, das causas espíritas, será que vai ser somado junto aí com a ciência? Será que isso seria uma novidade daqui para frente ou não? Você tocou um ponto muito importante. Na verdade, esse momento está chegando. Nós acompanhamos recentemente, Jonatas, 2 congressos de cardiologistas. Um que aconteceu em Fortaleza, no estado do Ceará, e um mais recentemente no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Nesses 2 congressos, os médicos passaram a estudar temas que anteriormente eram tratados apenas nas igrejas, nos templos, nas mesas de estudos filosóficos. Os temas que os médicos estão tratando agora são surpreendentemente muito parecidos com o que as religiões e filosofias até agora trataram a doença. E que fique bem claro, né? Isso não será misturado, bem dizer assim, com a medicina, ou melhor dizendo, não existirá uma substituição, e sim uma soma dessas informações. Perfeito, perfeito. Se você me permitir, fique à vontade. Nós vamos, durante o programa de hoje, vamos trazer mais detalhes desses estudos científicos, materiais, da ciência médica, que, como você bem disse, as suas palavras foram bem felizes, vão ser adicionados aos estudos da espiritualização. Isto é, não vamos mais tratar o homem só o corpo dele. Nós temos que tratar uma outra parte que antigamente era tratada só pelas religiões e filosofias. E agora, esta é a surpresa, a ciência médica está começando a levar a sério. Nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos já com mais verdadeira cura e mais informações acerca desse assunto para você. Voltamos já. Voltamos dos nossos apoios culturais. Hoje estamos aqui com Sidney Fernandes falando do assunto verdadeira cura, que é tema ali, né, do seu artigo já publicado. E Sidney, falamos um pouco, né, no bloco anterior sobre o estudo do espírito, né, da alma, em soma com a ciência. Mas eu queria perguntar para você uma outra coisa, daqui a pouco a gente volta também a falar nisso, mas será que os sentimentos como gratidão, bondade, amor, compaixão, também seria um remédio, uma cura aí para os nossos males? Antes de responder a sua pergunta, eu queria lembrar algo que foi dito por Sócrates muitos anos atrás, quando ele disse assim que as pessoas que procurarem você para que sejam curadas, pergunte a ela se ela está disposta a resolver as questões, as causas, a pagar o preço para que essas curas aconteçam. Isto é, já naquela época, Sócrates, que antecedeu Cristo, já nos dava a dica de que as causas das doenças estavam no interior do indivíduo e que ele deveria batalhar, esforçar-se para eliminar essas causas. Um pouco mais adiante, Jesus deu uma outra dica muito importante sobre esse assunto.
Você sabe, Jonatas, como Jesus se despedia das pessoas que ele curava? Estás curado, tudo bem. Não peques mais, para que não te ocorra coisa pior. Isto é, nessas palavras de Jesus, há o perfeito pressuposto de que a cegueira, a paralisia, as dores que o indivíduo estava sofrendo e foram curadas por Jesus, teriam sido causadas por algum pecado. Aí a palavra dele, não peques mais, para que não te ocorra coisa pior. Está implícito aí que a dor, a carência, a deficiência são provocados por elementos metafísicos, isto é, coisas que nós fizemos, coisas que pensamos, erros que nós praticamos. Daí vem a sua pergunta, será que sentimentos, a troca de sentimentos interiores pode melhorar a nossa saúde? Olha, Jonatas, as palavras que você usou foram usadas por um médico. Você vai me dar licença de trazer aqui Fique à vontade. as palavras de um médico que fala mais ou menos assim: perdão, altruísmo, compreensão, gratidão, ressentimento, mágoa. Isso pode prevenir ou pode aumentar o nosso adoecimento. Você está pensando que essas palavras aqui foram ditas por algum orador espírita, por algum pastor evangélico, por algum sacerdote católico? Foi por um Não, médico. por um médico que está chegando à conclusão de que quando a pessoa passa a cultivar esses sentimentos, quando entra no coração dela o perdão, o altruísmo, que é o inverso do egoísmo, a compreensão, a gratidão, ao invés de guardar no seu coração o ressentimento e a mágoa, ela começa a limpar seu organismo. Não sei se você está lembrado, no programa passado nós falamos assim, a forma da forma, isto é, quando a forma nossa, que é o nosso corpo astral, está sujo, a forma que originou-se dessa forma, fica sujo também, fica com defeito, fica com buraquinho. Essa proposta que esse médico da Sociedade Brasileira de Cardiologia está fazendo, baseia-se exatamente na limpeza da alma. Olha só, a ciência médica está chegando à conclusão de que quando o indivíduo tem a alma mais limpa, ele tem a pressão mais baixa, ele controla melhor as inflamações, ele consegue recuperar-se mais rapidamente das doenças. Isso é uma observação médica, científica, não é invenção nossa, dos filósofos ou dos religiosos. A própria ciência médica está confirmando que quanto menos ódio você tem no coração, quanto mais perdão você tem, quanto mais empatia. O que é empatia? É você colocar-se no lugar do outro, sentir o que ele está sentindo. Nossa, aquele indivíduo deve estar sofrendo agora porque perdeu um ente querido. Eu vou lá me aproximar e vou ser solidário com ele. Um gesto como esse, ou então quando você contribui para uma cesta básica de uma família, ou quando você dá um telefonema para uma pessoa idosa que está com depressão, esses sentimentos que às vezes nem custam nada. Basta você ter boa vontade, um e-mail que você manda. 2 minutinhos no seu dia a dia, não é? Isso, Jonatas. Não perde tempo nenhum. Nem importa o tempo, porque quando você faz o bem para a pessoa, automaticamente vem a vibração positiva dela. Jesus, como você disse, né? Jesus executava a cura ali e logo em seguida já dizia, vai, não peques mais, né? Ou seja, ele chama a pessoa curada para uma mudança.
né? E eu até me lembro assim, quando uma vez eu tive que tomar um remedinho na veia, né? Ficava ali aquela gotinha, com a agulhinha aqui e a gotinha pingando ali, né? E eu, na hora que você falou isso daí, veio na minha cabeça assim, será que esses sentimentos, quando a gente muda os nossos sentimentos para caridade, para amor, para atenção, será que, então, posso dizer que é como se fossem essas gotinhas de remédio caindo assim na nossa alma? Olha, assim? a comparação está perfeita. Todas as vezes que eu dou uma gota de atenção, eu me preocupo com o semelhante, quando eu vou ajudar o meu filho nos estudos escolares dele, quando eu respeito a minha esposa, evito agredi-la, elogio a comida que ela me faz, são gotas de simpatia, de empatia, de misericórdia, de alegria, que automaticamente passam a ser inoculadas em nós. Sim. Da mesma forma que se eu atiro numa pessoa e atinge um tiro nela e fura, em contrapartida, faz um furinho lá na minha alma, a minha má intenção. Quando eu mando um dardo venenoso de maledicência, de ódio, volta para mim imediatamente. A regra universal é a mesma. Quando eu mando uma alegria, um bem-estar, quando eu torno a vida do meu semelhante, do meu filho, da minha esposa, do meu colega de trabalho melhor, eu me predisponho, às vezes, fora do meu horário profissional, eu vejo que um colega está ali com problemas, espera aí que eu estou terminando aqui meu expediente, daqui a pouco vou na sua mesa ajudá-lo. Ora, essa atitude de benevolência, essa generosidade vai formando um colchão, uma espécie de poupança dentro de nós, que nos dá mais saúde, uma resolução melhor para os problemas inflamatórios. Pessoas espiritualizadas, elas têm menos propensão para a droga, têm menos propensão para os vícios e elas se curam mais facilmente. Você já notou que aquelas velhas, pobres benzedeiras raramente adoecem? Por quê? De tanto bem que elas fazem. Geralmente são senhorinhas de idade avançada e estão lá a todo vapor, né? E porque o bem que elas fazem provoca uma capa de proteção. E você que está me vendo, está me ouvindo agora, basta você se dedicar um pouco ao seu semelhante, ao seu próximo, levar a sério a sua profissão, amar a sua cidade, mantê-la limpa, participar de campanhas de bibliotecas que ajudem as pessoas, cestas básicas, são atitudes positivas. E quando eu ofereço essas gotas positivas de felicidade, Jonatas, eu me candidato imediatamente a recebê-las de volta. Então ali isso pode ser tanto para o bem quanto para o mal, né? Como pode ser um remédio para cura, quanto um veneno também. Então Exatamente. Temos que tomar cuidado, né? Temos que mudar a nossa atitude. Você conhece aquele brinquedo que é uma arma também, lá da Austrália, chamado bumerangue? Sim. Quando eu jogo o bumerangue, eu tenho que tomar cuidado. O que eu estou colocando nele? Veneno ou compreensão? Alegria? Empatia? Estou colocando ódio ou estou colocando compreensão? Eu tenho que tomar cuidado. O que eu estou pondo no meu bumerangue? Porque ele vai atingir a outra pessoa, mas vai voltar para a minha mão. Então, o que eu estou mandando para o semelhante, para o mundo, para a minha casa, para o meu local de trabalho, vai voltar para mim. Ô Sidney, e agora falando assim numa questão física, mais de organização mesmo, assim, dos países, né, dos órgãos regulamentadores aí, da medicina, você acha que em algum momento os médicos serão de fato orientados a unir aí, então a espiritualidade aos tratamentos e todo ali o processo? Será que vai vir uma orientação ali do governo, vamos dizer assim? Olha, essas coisas não acontecem através de decreto e nem através de uma obrigatoriedade religiosa. Vai acontecer através da conclusão
de fato dos indivíduos. Eu tenho vários casos, que se for possível vou trazer no programa de hoje ainda, casos que demonstram como ocorre a sensibilização das pessoas para este assunto da espiritualização. A espiritualização não pode ser imposta, não pode ser decretada. Vai ser uma conscientização passiva, então. Isso. As coisas já estão acontecendo, Jonatas. Isso é verdade, concordo. Já estão acontecendo. E no momento em que for possível, elas vão se espalhar ainda mais pelos meios científicos. Cura verdadeira, esse é o assunto do programa de hoje. Nós vamos para um pequeno apoio cultural, voltamos já. Olá, amigos. Gostaríamos de convidá-los para a live de lançamento do livro Colônia Espiritual Novo Amanhecer. Ocorrerá no dia 10 de outubro, a partir das 9 horas, pelo canal de transmissão do Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru, nosso querido SEAC. Estaremos recebendo convidados e amigos que irão falar em torno da obra, em parceria com o nosso amigo espiritual André Braulio dos Santos, nosso estimado Abelha. Você é nosso convidado. Aguardamos você. Voltamos para o último bloquinho aqui do nosso programa Despertar de hoje. E hoje nós estamos aqui com Sidney Fernandes falando sobre cura verdadeira. E Sidney, eu gostaria de fazer uma pergunta, né? No bloco passado eu perguntei se existiria aí uma orientação de algum órgão governamental para os médicos, e você disse que isso vai acontecer de forma passiva, já está começando, tudo bem. E agora, por exemplo, você deu o exemplo de um médico, né? Que ele, por conta dele mesmo, começou a fazer esses estudos e está encontrando ali grandes opções, né? Vai vir também para esses médicos uma orientação lá de cima, de um plano espiritual, de um espírito mais elevado, alguma coisa assim, para ajudá-lo ali no momento de alguma consulta? Todos os médicos têm uma proteção especial. André Luiz, na obra Libertação, já dizia assim: se os médicos orassem. Ora, Jonatas, eu tenho acompanhado casos assim maravilhosos. Médicos famosos que vêm para o Brasil. Num dos meus livros eu trato desse assunto, Sob a Luz que Liberta, de um caso de duas crianças que nasceram grudadas uma com a outra, e veio uma equipe médica, e esta equipe médica que veio fazer essa cirurgia delicada de separação dessas crianças, para a surpresa dos médicos brasileiros, no momento do começo da cirurgia, esses famosões que vieram dos Estados Unidos fizeram um círculo, dando de mãos dadas, médicos brasileiros, médicos americanos, instrumentistas, enfermeiros, enfermeiras, anestesistas. Antes de começar, eles oraram, para a surpresa dos médicos brasileiros. Então, os médicos já estão tomando consciência de que eles recebem uma proteção espiritual especial. E mercê dessa proteção, eles estão cada vez mais partindo para a espiritualização dos seus procedimentos. Eu gostaria de citar um caso de um médico de Harvard, que materialista, nem pensava em religião nem nada, Dr. Eben Alexander, que de repente passou por uma doença muito séria e ingressou em estado de coma, passou por uma experiência de quase morte, a chamada EQM. Ele ficou uma semana em coma e quando ele retornou, ele disse assim: estive no paraíso. Escreveu um livro, Uma Prova do Céu. Pois bem, a partir dali, ele demonstrou que realmente ele esteve na espiritualidade. Para mim, Jonatas, aconteceu com ele uma revelação da parte
dos bons espíritos. Não importa que ele não tenha religião, não importa que ele não acredite, não tenha lido nunca, por exemplo, a obra Nosso Lar, de André Luiz, que foi muito parecida com a descrição que ele faz no livro Uma Prova do Céu. Então, essas pessoas, esses médicos, cientistas, pesquisadores, estão sim sendo submetidos a uma proteção espiritual específica. Haja vista o progresso de instrumentos, de novos medicamentos que estão surgindo para a humanidade. Isso é uma bênção de Deus que se utiliza dos médicos, dos pesquisadores, dos cientistas para melhorar a situação do homem na Terra. Então, mas aí são casos de melhoras e curas que a gente pode dizer que estão tendo aí uma ajuda, né? Que a ciência está tendo uma ajuda aí nas novas descobertas, está ajudando também a ciência. O plano espiritual, não importa a religião, se o indivíduo tem religião, se não tem, basta que ele tenha mérito, daí a importância da espiritualização. Por que espiritualização, Jonatas? Porque ninguém recebe uma ajuda de Deus se não merecer. Então nós temos que fazer por merecer. Nós temos que semear. Semear o quê? Coisas boas, coisas positivas. Aí sim, vamos nos colocar em condições de receber novas revelações e, ao mesmo tempo, sermos beneficiados. Vamos ter méritos. Sabe aquele colchão que eu falei? Colchão de boas coisas espirituais no nosso interior? Isso vai criar condições para sermos beneficiados com os progressos da medicina. E Sidney, você tem algum caso ocorrido aí? Você comentou que tem algum caso que pode aí, comprovar um pouco disso pra gente? Fala pra gente sobre isso. Olha, eu tenho vários casos. Certo. Eu tirei um caso aqui lá do sul do país, da dona Egli Benevenuti, que ela constatou que tinha um câncer muito sério e a televisão noticiou que ela encontrou o reequilíbrio na doutrina espírita. Não significa que só na doutrina espírita está o alívio. Sim. Tem outro caso aqui da dona Elma Gonçalves do Nascimento, que sofreu a Covid. Ela não acreditava em nada. Mas, no momento da recuperação da Covid, ela foi recuperada através de uma terapêutica holística. Uma moça que frequentava a igreja messiânica. Isto é, através das vibrações positivas dessa moça, ela se recuperou. Mas você tem um caso famoso aí que você comentou, que é do Divaldo, né? Isso mesmo, Divaldo Franco. Divaldo Franco nos conta, primeiro, que o Espiritismo não veio para solucionar os problemas orgânicos, veio para curar a alma, que é o ponto de partida do nosso programa de hoje. Ele teve problemas sérios cardíacos e eis que ele achava que iria desencarnar, mas ele se apegou de tal forma ao bem, à verdade, e continuou com seus trabalhos como verdadeiro Paulo de Tarso dos nossos tempos, com a Mansão do Caminho que ele tem lá em Salvador, e ele foi absolutamente curado. Curado porque ele apegou-se à água fluidificada, aos passes, ao intercâmbio mediúnico. Ele continuou com a vida saudável que ele sempre teve e também usando dos medicamentos, das técnicas, unindo aquilo que você falou, fazendo aquela junção da cura interior com a ajuda exterior da espiritualidade. Nós temos que usar então, né, Sidney, todas as ferramentas da medicina e da ciência, é claro, né, mas temos aí que começar a colocar também como somatória, né, como somando ali as causas espirituais também, as curas Divaldo espirituais. encerra o depoimento dele sobre a sua doença dizendo assim, ele referindo-se à Organização Mundial da Saúde: saúde não é falta de doença, é o resultado de 4 fatores: equilíbrio emocional, harmonia orgânica, harmonia social, econômica e espiritual. Isto é, a Organização Mundial da Saúde
inseriu neste conceito de saúde o equilíbrio espiritual, que é o que nós trouxemos no programa de hoje, é a espiritualização do indivíduo. Para você que está aí nos acompanhando, este é a continuação desse tema, né, tão interessante sobre a cura. No mês passado tivemos aí a parte 1. Se você quiser aí acompanhar, acesse o nosso canal no YouTube, Centro Espírita Amor e Caridade SEAC Bauru, você terá acesso ao conteúdo do programa número 1. Sidney, muito obrigado por ter participado aqui conosco e ter aí nos esclarecido esse assunto tão interessante. Eu que agradeço. Um grande abraço a todos e até o próximo programa. Tchau, tchau.